Abra sua Bíblia no Evangelho segundo Mateus e vamos dar continuidade à exposição no Sermão do Monte. Evangelho segundo Mateus, capítulo 6, e vamos entrar na quinta petição da oração do Pai Nosso. Nós temos pregado em série no Sermão do Monte, mas estamos finalizando a oração do Pai Nosso. Mas antes de introduzirmos a palavra, eu gostaria de me dirigir aos nossos filhos, às nossas crianças. E se você não pegou a pasta, estou vendo que já pegaram as pastas, mas se alguma criança não pegou, pode falar com as irmãs e irmãos da recepção. Então, gostaria de passar uma pequena tarefa para as nossas crianças. E a tarefa é, prestem bem atenção, façam dois desenhos. Então, você pode aí dividir a página em duas partes. A primeira parte, desenhe algo que você fez de errado. Aí você pode desenhar o que aconteceu. Talvez quando você desobedeceu a mamãe, quando ela disse, olha, desliga a TV. E você não desligou. Eu quero assistir, pronto. Então você errou. E aí você pode desenhar isso, mas você vai desenhar-se orando a Deus e pedindo perdão a Deus pelo pecado que você cometeu, desobedecendo o papai ou a mamãe. O segundo desenho, você vai desenhar um coleguinha ou uma coleguinha que fez algo de errado contra você e você não gostou, e você sabe que ele fez errado. E aí você vai desenhar isso, o que aconteceu, mas você vai desenhar também você mesmo, perdoando o coleguinha e fazendo amizade, ou reconciliando-se com ele novamente. Sabe aquele aperto de mão? Aquele abraço de reconciliação? Você vai perdoar ele. Você vai desenhar isso. E aí com isso, com esses dois desenhos, você resume o tema e o conteúdo daquilo que o pastor vai falar nesta manhã. Queridos, nós estamos expondo o Pai Nosso, a oração do Pai Nosso, a oração esta, que Jesus começou a ensinar os seus discípulos a fazer, quando um deles olhou para Jesus e disse, Senhor, ensina-nos a orar. Ensina-nos a orar. E a Jesus, então, começou a ensinar os seus discípulos a orar. E ele nos forneceu uma oração, onde dentro dessa oração existem pelo menos 5 elementos que devem nortear uma vida de oração a Deus. O que deve estar presente numa vida de oração? A oração do Pai Nosso nos fornece tudo o que deve estar presente. O início da oração, as primeiras petições nos falam a respeito da adoração ao Pai. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Eis aí algumas petições. Adoração ao Pai, o reino do Pai, as prioridades da vida de um discípulo. Isso nos leva a uma preciosa lição. E a preciosa lição é que as nossas orações devem estar centradas na pessoa de Deus, na sua vontade, no seu querer, no seu reino, nas prioridades do reino de Deus. A oração, então, inicialmente, é um meio de se relacionar com um Pai, de honrar o seu nome, de buscar a sua vontade. Deus quer que nós oremos, que nós tenhamos vida de oração, para em primeiro lugar conhecer a Deus,
e se fazer conhecido, e abrir o coração a Ele. Este é o primeiro ensino da oração do Pai Nosso. Uma oração centrada em Deus. Somente depois disso, o verso 11 vai nos falar de uma mudança dentro da estrutura da oração do Pai Nosso, quando nós nos voltamos a pedir por aquilo que é da nossa necessidade. E aí nós olhamos e vemos a petição que se concentra no pedido do sustento que vem do Pai, quando Ele diz: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Não há nenhum problema em nós pedirmos a Deus para suprir as nossas necessidades, como Cristo nos ensinou aqui. A quarta petição, então, nos fala a respeito da nossa carência física e que deve ser pedida ao Pai. Deve ser pedida ao Pai. Mas a quinta petição da oração do Pai Nosso nos remete à nossa maior carência espiritual, a necessidade de perdão. De perdão. Tanto o de pedir perdão pelos nossos pecados, como de estender o perdão. Nós vamos chegar a uma conclusão ao longo da exposição de que pedir perdão e estender o perdão e perdoar são em si um ato contínuo. Um ato contínuo. Vejamos então o que nos diz a quinta petição. Os versos 12. E aí você pula para o verso 14 e por fim o verso 15. Diz assim a palavra: e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celeste vos perdoará. Se porém não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco o vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Vamos orar? Senhor, fala conosco através da Tua palavra. Fala conosco porque nós estamos diante de um tema tão difícil, tão difícil. Nós precisamos do Senhor, da ação poderosa do Teu Santo Espírito, para aprendermos a respeito do ensino de Cristo sobre o perdão. Oramos no nome de Jesus. Amém. Amém. Literalmente, a quinta petição remete-nos à graça do Pai, quando Ele perdoa pecadores. Ela nos remete a um favor imerecido. Nenhum de nós merecíamos o perdão de Deus. Porque um justo juiz deve trazer sentença sobre transgressores da lei. Mas o Senhor, em sua imensa graça, porque Ele é rico em misericórdia, Ele nos perdoa. Ele nos perdoa. Fomos agraciados por Ele. Por isso podemos nos achegar confiantemente diante do Senhor, tanto para a confissão de pecados, como para perdão dos nossos pecados e para perdoar aqueles que nos ofenderam. E a palavra de Deus fala que Deus não despreza o coração de um homem arrependido, o coração de um homem e de uma mulher quebrantados diante de Deus, rogando ao Senhor perdão de seus pecados. Mas nós temos que reconhecer que o tema perdão é profundamente essencial na nossa vida e nos nossos relacionamentos. Nos relacionamentos e na vida dos discípulos de Jesus. E é exatamente por isso que o entendimento correto deste trecho da oração do Pai Nosso nos é tão importante. Tão importante. Uma oração, ou uma leitura, melhor dizendo, superficial desse trecho da quinta petição da oração do Pai Nosso,
pode nos levar a um entendimento equivocado, errado, a respeito do tema perdão. Então a pergunta é: o que Cristo está nos ensinando aqui na quinta petição? Ele está querendo dizer que, se não perdoarmos os outros, não seremos perdoados por Deus? É isso que a quinta petição nos ensina? Ele está querendo ensinar que o perdão de Deus é uma espécie de prêmio que Ele dá àqueles que perdoam, aqueles a quem nós perdoamos, ou seja, aqueles que nos ofenderam. Então, uma vez que nós perdoamos o outro, Deus então nos perdoa? Cristo está querendo dizer que recebemos o perdão de Deus somente quando recompensamos alguém com o nosso perdão. Portanto, responder essas perguntas nos são importantíssimas. Em primeiro lugar, o entendimento de que o perdão de Deus está condicionado ao meu perdão ao outro é completamente inconsistente com o ensino do Evangelho. Com o ensino do Evangelho. Isso torna Deus reféns de nós. Porque Ele vai liberar perdão se primeiro nós perdoarmos o outro. O próprio Evangelho nos proíbe dizer que Deus nos premia com o seu perdão somente depois de termos perdoados o outro. Isso faria a misericórdia de Deus e a sua própria salvação um prêmio para a nossa obra de perdoar outros. Isso colocaria Deus subjugado no sentido de nos perdoar se nós fizermos a lição de casa. E isto não está certo. Esse entendimento é um entendimento equivocado. Deus não é determinado pela nossa atitude de perdoar, ou Deus não libera o seu perdão sobre nós, dependendo naquilo que nós fazemos, quanto perdoar o outro, o próximo. Portanto, se chegarmos à conclusão de que o perdão recebido de Deus é um prêmio dado devido aos nossos próprios atos de misericórdia, iremos contradizer o que o Evangelho nos ensina sobre as misericórdias de Deus. Portanto, a chave para entender o ensino de Cristo aqui é que nós não recebemos perdão porque perdoamos os outros, mas que podemos perdoar os outros, porque fomos primariamente alvos da misericórdia de Deus. É justamente o oposto. Então isso significa que nós estamos liberados para não perdoar aquele que infernizou a nossa vida, talvez aquele que nos caluniou, talvez aquele que fez o mal contra nós. Estamos liberados? E a minha resposta é não, absolutamente não. Porque se nós entendemos a gravidade dos nossos pecados, se nós entendemos que fomos alvos da graça de Deus, das suas misericórdias, se nós entendemos que a dívida que nós tínhamos diante de Deus é impagável, que não pode ser paga por méritos próprios, por boas obras de caridade. Jamais esta dívida poderia ter sido paga se nós entendermos a magnitude dos nossos pecados e como fomos agraciados e alvos da sua misericórdia. Isso naturalmente nos levará a perdoar a ofensa do outro, mesmo que ela tenha sido grave. Porque aquilo que nós cometemos contra Deus é incomparável diante daquilo
ou diante da maior ofensa que nós podemos receber. Ou seja, aqueles que foram então alvos desta graça, estenderão o perdão ao outro, como um ato contínuo. Porque fomos alcançados por este perdão, perdoamos o outro. Com isso em mente, queridos, quantas lições preciosas podemos ter a respeito do tema perdão e de suas implicações em nossas vidas, em nossos relacionamentos. Vamos então a apenas 5 implicações. Existem mais, mas vamos a 5 implicações. E a primeira delas é que o perdão é o cancelamento de uma dívida. Cancelamento de uma dívida. Veja o que o texto nos fornece. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Dívidas, devedores, ofensas. Isso nos reporta ao caráter daquilo que foi feito contra nós, ou por nós a outra pessoa. A prática de cancelar um débito serve como uma metáfora para praticar o perdão. O perdão exige que alguém assuma o custo do prejuízo. Alguém tem que assumir. Deixe-me então dar um exemplo. No de 8 foi o Fernando. No de 11 vai ser o Célio. Digamos que eu precise de um favor do Célio. Célio, meu carro está no mecânico. Eu preciso do teu carro. Eu sei que o carro dele é novo. Ele está aqui, pastor. Está aqui a chave do carro. Vá lá, resolve o que tem que resolver e depois entrega a chave do carro. Daí, eu vou com o carro dele. E aí eu cometo uma infração e bato o carro dele. Acabo com a frente do carro. 2 coisas podem acontecer. O Célio pode chegar para mim com um ar piedoso e dizer assim: pastor, me dá a chave, está liberado. Mas ele vai parar num mecânico, e ele vai pagar, ele vai assimilar o prejuízo daquilo que eu cometi. Ou ele pode dizer assim: não, fica tranquilo, eu vou levar o carro para o meu mecânico, ele vai consertar e aí eu te mando a conta. E você faz um Pix e está tudo certo. Ok? Qual é a alternativa? A segunda ele gosta. E está tudo certo, isso é justo. Justo, nada de errado. Esse é um exemplo para nós pensarmos a respeito do perdão como um cancelamento de uma dívida. Quando nós perdoamos alguém que nos ofendeu, nós assumimos o prejuízo. Assumimos o prejuízo e liberamos ele. E é exatamente isso que Cristo fez por pecadores. Você quer ter ideia da seriedade dos seus pecados? Lembre-se da cruz. Lembre-se de Cristo sendo traspassado pelas nossas transgressões. Ele trouxe para si o prejuízo e ele liberou pecadores. Ao crermos em Jesus Cristo, ao crermos em sua obra, ao crermos na sua morte, e morte de cruz, somos agraciados, somos alvos de sua misericórdia, Assim como Deus anulou a impagável dívida de cada um de nós, que cada um de nós tínhamos diante dele, da mesma forma replicaremos
o mesmo exercício pela fé com outras pessoas. E é justamente aí que os 3 versículos são amarrados. E que nós então aprendemos que, ao perdoarmos o outro, e isso é próprio daqueles que foram regenerados e alcançados por esta obra, nós vamos carregar isso ao longo da nossa vida, estendendo o perdão, pedindo perdão pelas nossas transgressões, mas estendendo o perdão a outros. Segunda implicação: o perdão faz uma tripla promessa. Quando você perdoa uma pessoa, você assume o custo da ofensa cometida contra você, e você faz com isso 3 promessas. Quais são elas? A primeira: eu não trarei à tona esta ofensa novamente, ou usarei esta ofensa contra você. Eu perdoei, está perdoado. Aquele que perdoou, mas no momento de tensão passa na cara, nunca perdoou. E nós temos a tendência de fazer isso, não é verdade? Nós somos como que instigados a passar na cara do outro o que a gente faz. A única razão para trazer a ofensa à tona é quando estamos diante do ofensor. E aí você pode tratar a ofensa dizendo: aquilo que você me fez me magoou profundamente, mas eu estou aqui não para passar isso na tua cara, mas para resolver contigo. Pronto, resolveu a primeira promessa: não passe na cara a ofensa do outro. Segunda promessa: eu não serei maledicente ou usarei de difamação contra o ofensor. Outra tentação: perdoamos, mas sentimos como um comichão o desejo de falar mal do outro. Muitas vezes escorregamos, não é verdade? Porque existe uma espécie de autojustiça dentro de nós, e nós queremos, de alguma forma, limpar a nossa barra na frente de outras pessoas. Pessoas ofendidas, pessoas caluniadas, precisam de ajuda para lidar com as suas ofensas. A calúnia talvez seja uma das piores ofensas que uma pessoa pode passar. Alguém já disse que caluniar uma pessoa é como subir no último andar de um prédio, pegar um travesseiro de penas de ganso, rasgar o travesseiro e bater o travesseiro e deixar as penas. Imagine se você estiver lá no prédio do antigo Banespa, vai lá em cima e faz isso. Você será capaz de coletar cada uma das penas? Não. Você vai conviver talvez com esta calúnia de forma injusta pelo resto da vida. Talvez pessoas vão olhar para você com outros olhos, acreditando nas calúnias. Eu prometo a não ser maledicente ou fofoqueiro e atacar o ofensor. Terceira promessa: eu não vou insistir na ofensa, eu não devo habitar nela. A terceira promessa é simples: não aperte o botão replay. Sabe quando nós queremos revivenciar a ofensa? Nós queremos trazer à memória, e a gente vai como que sendo levado por aquilo que aconteceu. Você não precisa provar novamente os detalhes insuportáveis do evento. Insuportáveis do evento. Mas eu quero dizer o seguinte: perdoar não significa esquecer. Algumas pessoas dizem assim: você não esqueceu, então você não perdoou. Eu digo que este ensino não é bíblico. Porque depois de perdoar, nós não somos afetados por uma amnésia, a não ser que tenhamos um problema neurológico. Mas algo que fizeram contra nós de mal, vai permanecer em nossa memória para o resto da vida.
Perdoar não significa esquecer. A Bíblia é realista quanto ao tema perdão. O seu perdão não significa que você esquecerá o que cometeram contra você. Deus não tem amnésia. Quando a Escritura diz que Deus se esquece das nossas transgressões, que Ele as apaga, isso não significa dizer que Ele se esqueceu, mas significa que Ele te perdoou de fato. E jamais Ele vai passar isso na tua cara. A Bíblia usa a expressão, Deus não impropera, Ele não lança na tua cara os teus pecados. Não, Ele não faz isso. Perdoar não significa esquecer, é mais um desdobramento e aspecto do tema perdão, mas mais. Perdoar é tanto um evento quanto um processo. Quando você diz a alguém, eu te perdoei, eu perdoei você, não significa que você não vai se sentir mal nos meses que virão, nos anos que virão, talvez. Dado a gravidade da ofensa, às vezes somos assaltados por sentimentos ruins, pensamentos ruins. Isso nos ensina de que o perdão, ele é um evento não somente pontual, nós perdoamos pela fé. Nós não podemos nos subjugar aos nossos sentimentos. Não, eu não sinto que devo perdoá-lo. Não. A liberação de perdão é um ato de fé, não baseado nos nossos sentimentos, porque talvez você vai se sentir mal pelo resto da vida. E aí, se você for esperar se sentir bem para perdoar, aí você está numa zona perigosa, uma zona muito perigosa. Isso porque o perdão é um ato, um evento e um processo. Quando perdoamos alguém, perdoamos naquele momento, mas o evento de perdoar não acaba ali. Todas as vezes que eu me lembrar, por exemplo, quando orar a oração do Pai Nosso, e dizer, perdoa as minhas dívidas, assim como nós perdoamos, ou temos perdoados os nossos devedores. Eu vou me lembrar de alguma forma. E isso vai me dar uma oportunidade de orar novamente por aquela pessoa. E continuamente está tratando o coração diante de Deus. Porque a Bíblia diz isso. Mas a quinta e último aspecto, ou desdobramento do tema perdão é que a falha em perdoar tem um custo eterno. Vou repetir. A falha em perdoar tem um custo eterno. O verso 14 nos lembra disso, ou nos ensina isso. O verso 14 diz, porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se porém não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Queridos, a falta de perdão nos leva à amargura. A amargura é uma espécie de ira embutida. E essa amargura vai criando raízes profundas. E aí uma pessoa que não perdoa vai começando a sentir uma espécie de nojo do outro que o ofendeu. Ela vai sendo conduzida e tentada a falar mal, a se defender, a praticar uma espécie de autojustiça. A amargura de alguém que não perdoou vai afetá-la em outros relacionamentos, porque ela vai constantemente visitar novamente a ofensa, e ela vai se defender, ela vai falar mal dos outros, ela vai continuar numa espiral descendente. E talvez ela diga, olha, eu nunca vou perdoar o que ele fez por mim. Parece difícil ouvir isso, mas em aconselhamento pastoral ao longo do meu ministério pastoral, não tão longo, os últimos 20 anos, eu já ouvi de pessoas dizendo, eu nunca vou perdoar o que ele fez contra mim, e eu ainda acho pouco o fogo do inferno.
Entendem a seriedade, a gravidade do coração humano, amargurado pelas ofensas cometidas por outros, escravizado ao longo de toda uma vida. Isso tem um custo eterno, porque o ato de perdoar o outro é um ato próprio de alguém que foi alcançado por um grandioso perdão. Isso vai depor contra nós, de talvez chegarmos à conclusão que nunca avaliamos o tamanho do perdão que Deus liberou ao nosso favor. Minimizamos o nosso próprio pecado e maximizamos o pecado do outro. E dizemos, não, o que ele fez contra mim é muito maior do que eu fiz contra Deus. Mesmo que não façamos de forma consciente, este é o significado de não estender o perdão. Isso depõe para o fato de talvez esta pessoa não ter sido alvo da graça e da misericórdia de Deus, ou não ter entendido o que significa o Evangelho. E muitos estão assim. Muitos, não poucos. Aplicações finais. Aplicações finais. Esse texto nos lembra de que somos perdoados. De que não importa o que você fez no seu passado, Deus é fiel e justo para te perdoar das tuas transgressões. Isso é liberador. Isso é maravilhoso. Eu sei que isso é um assunto árduo, difícil e por vezes doloroso. Isso porque quando nós pensamos em relacionamentos, nós pensamos numa dádiva divina, não é verdade? É gostoso. Temos relacionamentos, pessoas que amamos, convivemos, é maravilhoso. Mas ao mesmo tempo, porque somos pecadores, podemos transformar relacionamentos em armas mortíferas. E é dessa forma que pessoas têm machucado umas às outras. Pessoas têm o poder de machucar profundamente outras pessoas. Sim. Quantos relacionamentos conjugais estão padecendo pela falta de perdão? Quantos relacionamentos conjugais estão padecendo pela falta de perdão? Quando um cônjuge não perdoa o outro cônjuge, e eles criam meios para resolver os problemas de uma forma que não é bíblica, e eu varro a poeira para debaixo do tapete, eu digo, olha, não vamos falar mais sobre o que aconteceu ontem, águas passadas. Não, está errado. Casais que querem assumir resolução de conflitos, biblicamente falando, devem tratar as diferenças de forma honesta, de forma obviamente cuidadosa, de forma sábia, de forma amorosa. Casais que não aplicam diariamente, porque qualquer casal tem tensões, brigas, discussões. Casais que não fazem isso estão deteriorando o relacionamento ao longo dos anos, até que ele chega a um momento deplorável e se esfacela. Hoje é a hora de perdoar. Se você tem vivido assim com seu cônjuge, hoje é a hora de procurá-lo, de procurá-la. E resolver o problema pelo método bíblico, não pelos seus métodos. A Bíblia diz, no que depender de vocês, tenham paz com todos os homens. Façam a sua parte. Quantos pais têm seus filhos magoados por atitudes e palavras que foram mal ditas? Isso ocasionou uma ruptura. Não use da sua autoridade, a autoridade dada por Deus, para machucar e provocar a ira dos seus filhos.
Não importa a idade deles. Peça perdão a eles. Peça perdão hoje. Hoje, se possível. Quantos filhos estão com corações duros e petrificados e pecaram contra os seus pais, desonraram os seus pais? Hoje é o dia de pedir perdão. Faça-o. Não protele. Faça isso. Quantos relacionamentos familiares, quantos relacionamentos dentro da igreja são desfeitos, ou são medíocres e até mesmo falsos, por causa da falta de perdão? Quantos? Talvez aquele familiar que você não fala há anos, aquele irmão, aquela irmã, aquele tio, aquele parente distante, que no último Natal teve um quebra-pau e o tempo fechou. Isso acontece na vida real? Sim, todos os anos. E vocês sabem como é complicado relacionamentos familiares, não é verdade? Quanto que pessoas se destratam continuamente. Ao ouvir essa mensagem, não endureça o seu coração. Resolva. Estenda o perdão. Busque a pessoa. Hoje é a hora de perdoar. Hoje é a hora de perdoar. Se você está lutando profundamente no coração por falta de perdão, eu gostaria de orar por você. Feche os seus olhos. E eu gostaria que, sinceramente, todos fechassem os olhos. Todos. Eu vou fazer algo aqui que nosso pastor algumas vezes faz. Eu peço encarecidamente que todos fechem os olhos e avaliem a sua vida. Talvez você tratou mal um membro, um irmão da igreja. Talvez você está com um relacionamento quebrado dentro de casa, com seu marido, com sua esposa, com seus filhos, com seus pais. Talvez você está com um relacionamento quebrado dentro da igreja ou no trabalho. São múltiplas as situações. E eu quero orar por você. E se você se sentir à vontade e desejar de alguma forma expressar isso, levante uma das suas mãos. E eu vou orar por você. Se você luta com uma dificuldade de perdoar outros e quer ajuda, pastor, foi muito grave o que eu fiz, muito grave. Eu quero orar por você nesse instante. Oremos. Pai amado, o Senhor conhece o nosso coração. O Senhor bem sabe o quanto nós precisamos do Senhor. Talvez o nosso coração está duro e machucado, tão machucado, que nós temos lutado ao longo dos anos. Te pedimos, ó Deus, que o Senhor quebrante o nosso coração no dia de hoje e possamos pedir perdão ou estender perdão. No nome de Jesus te pedimos isso. No nome de Jesus. Amém. Muito obrigado por nos acompanhar até o final desse vídeo. Para receber mais reflexões e ficar por dentro dos próximos conteúdos, te convidamos a seguir as nossas redes sociais que estão na descrição. Alguns vídeos aparecerão na tela, caso queira continuar nos assistindo. Abraço e até a próxima!